Seja você muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar sobre... Meu nome é Leandro Lestat e hoje a gente está aqui para poder falar sobre a segunda aula dessa semana relacionada ao Vem Segue-me. E lembrando que essa semana a gente está falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo e as consequências que aconteceram logo após a ressurreição dele. Então, o que é de importância para a gente logo depois da ressurreição? O que realmente trouxe de positivo para a gente? Várias coisas, né? Mas o que trouxe de positivo tudo o que aconteceu durante a ressurreição de Jesus Cristo? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que aconteceu logo em seguida à ressurreição dele. Tá? A gente vai ver algumas visitas que ele fez para algumas pessoas e tudo mais. A gente vai ter a chance de falar um pouquinho sobre isso. Então não esqueça aí, se você gosta de falar desse assunto, dá aquela curtida aqui no vídeo e também aproveita aí para se compartilhar e se inscrever aqui no canal, beleza? Então vamos lá, começando essa aula de hoje, eu queria falar basicamente, primeiro, sobre algumas pessoas que foram visitadas por Cristo, que tiveram a chance de ver Jesus Cristo logo depois da ressurreição. Tá? E esses relatos eles estão aqui no Novo Testamento, eles fazem parte do conjunto de escrituras dessa semana. Eu não vou ler as escrituras aqui com vocês, mas eu vou deixar as escrituras para que vocês possam dar uma olhada. A primeira delas está em Mateus 28, versículo de 1 a 10. Ele apareceu para mulheres fiéis, então ele apareceu para algumas mulheres nesse momento. A outra escritura está em Lucas 24, 13 a 35. Tá? E aqui ele apareceu para dois discípulos na estrada de Emaús. E é interessante quando ele aparecia para essas pessoas, a maioria das vezes as pessoas não o identificavam, não sabiam que era Jesus Cristo. Né? Então, isso que faz a situação se tornar tão interessante, né? Porque você começa a pensar, poxa, mas foram discípulos de Cristo, né? Como é que não conseguiam identificar o Salvador naquele momento, né? Então, a gente começa a pensar um pouquinho o porquê que aquilo estava acontecendo, né? Maria Madalena foi uma outra pessoa que chegou a ver Jesus Cristo também. Isso se encontra lá em João 20, de 11 a 18. E o mais clássico de todos, né, que é o Tomé, que está lá em João 20, versículo 24 a 29. Falando sobre Tomé, deixa eu falar uma outra coisa antes de Tomé. As pessoas na América, na verdade, antiga, né, na América Antiga, elas também tiveram a chance de ver o Salvador logo após a ressurreição. Isso está em terceiro Nefe. E Joseph Smith e Sidney Reardon também viram o Salvador após a sua ressurreição. Então, essas são as pessoas, algumas das pessoas, que a gente tem alguns relatos aqui, de pessoas que viram o Salvador após a ressurreição. Tá? Agora, o que a gente aprende sobre o Salvador nesse tipo de interação que ele teve com essas pessoas? Ou com essa pessoa em específico, ou essas pessoas aqui dessas histórias? Né? O que nós podemos aprender sobre essa interação que Cristo teve com eles? O que ele queria ensinar para essas pessoas? Por que ele apareceu para essas pessoas e às vezes as pessoas não identificavam quem era Jesus Cristo? Muito disso a gente pode aprender aqui na história de Tomé. Né? Então, voltando, lá em João 20, versículo 25, fala o seguinte: disseram-me, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Então os discípulos chegaram lá todos meio alegres, né, todos saltitantes lá e falando, a gente conseguiu ver o Senhor. Porém, ele disse-lhes, né, se eu não ouvir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Né? Aqui é Tomé falando, né? E lá em João 20, versículo 25, fala o seguinte, não, é a mesma escritura na verdade. E aqui existe uma situação que é muito clássica, né? Que ele fala que de maneira nenhuma o crerei, se ele não visse, se ele não pudesse apalpar. Então por que acreditar sem ver é uma bênção? Muitas vezes Cristo apareceu para aquelas pessoas para testar a fé delas também, né? Para que elas não pudessem identificá-lo como Jesus Cristo.
E pense de que maneira que você já foi abençoado por acreditar nas coisas que você não viu. O que ajuda você a ter fé no Salvador, mesmo sem poder ver o Salvador? E como que você pode continuar a fortalecer sua fé nas coisas que não se veem, mas que são verdadeiras? Essa história de Tomé é muito clássica, né? Eu só vou acreditar se eu ver. E não é isso que Cristo lhe pede. Ele pede, na verdade, o oposto disso. Né? Ele pede para que a gente possa crer para ver e não ver para crer. Né? Ele pede o oposto para a gente. Então, até que ponto eu estou disposto a crer, acreditar, para que então eu possa ver alguma coisa? O elder Henry B. Eyring, ele testificou o seguinte: sou testemunha da ressurreição do Senhor, tão seguramente como se tivesse estado naquela noite com os 2 discípulos, na casa junto à estrada de Maús. Ele vive tão seguramente quanto Joseph Smith soube, quando viu o pai e o filho naquela manhã radiante em um bosque de Palmyra. Essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. E aqui eu tenho alguns testemunhos, né, de testemunhas vivas do Salvador, que são apóstolos, profetas e tudo mais, né, trabalhando com esse tipo de situação que a gente está vendo aqui, que é ser uma testemunha de Jesus Cristo e ter certeza do que ele tem para passar. O elder Jeffrey Holland, ele falou o seguinte: eu testifico que Jesus Cristo é literalmente o Filho de nosso Deus vivente. Presto testemunho de que ele foi literalmente ressuscitado e depois de ascender ao Pai, para concluir o processo dessa ressurreição, apareceu muitas vezes a centenas de discípulos. O que a gente tem de registro talvez não é nem uma mera parte de quantas pessoas Cristo teve a chance de aparecer. No Velho e no Novo Mundo. Eu sei que ele é o Santo de Israel, o Messias que um dia voltará em glória final para reinar na terra como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Está numa Mariana de 2007. Uma verdade que nós podemos aprender com os ensinamentos do Salvador relacionado a tudo isso que a gente está falando aqui hoje é que somos abençoados por escolher acreditar que Jesus Cristo vive mesmo quando a gente não consegue vê-lo. Então nós temos bênçãos que são prometidas, que são reservadas a nós. Porque a gente acredita, quando a gente acredita, né, sem ver alguma coisa. Então tem algumas perguntas aqui para você. Que evidências você já viu em sua vida e na vida de outras pessoas de que Jesus Cristo vive? Quando você sentiu o Espírito testificar a você da realidade de Jesus Cristo? E que conselho você daria a alguém que ainda não tem certeza se acredita que o Salvador vive? Oh, desculpa. Vídeo ao vivo é isso. Deixa eu repetir essa última pergunta. Que conselho você daria a alguém que ainda não tem certeza se acredita que o Salvador vive? Que conselho você daria a essa pessoa? É verdade que o poder da ressurreição poderia ter curado as feridas da crucificação totalmente, sem deixar qualquer cicatriz. Em um dia certamente o fará. Contudo, Cristo teve motivos para preferir reter as cicatrizes. Ele teve motivos para deixar cicatrizes ali. E um deles foi para quando aparecesse aos homens nos últimos dias, ele pudesse mostrá-las e revelar que ele foi ferido na casa de seus amigos. As marcas em suas mãos, as marcas nos seus pés e seu lado mostram que na mortalidade até os puros e perfeitos passam por experiências dolorosas. Mostram que a tribulação não é sinal de que Deus não nos ama. O fato é de que Cristo ferido, o fato é de que o Cristo ferido é quem vem nos socorrer. E isso é significativo e isso nos dá esperanças. Então o fato é de que é o Cristo ferido por nós
essa pessoa, esse ser, é quem vem nos socorrer. E é isso que pode nos dar as esperanças que nós precisamos em nossa vida. Essa foi uma citação do Jeffrey Holland, Christ in the New Covenant, de 97, tá? Página 258 e 259. Galera, não esqueça de dar aquela curtida aqui se você gostou desse vídeo, né? Se você acha que esse vídeo aí é interessante para você, que ele foi de importância para você, então esse é o momento de você dar aquela super curtida aqui embaixo, tá? E também, se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, beleza? Compartilhe aí com os seus amigos, compartilhe aí com todo mundo que você conheça, para que eles possam conhecer um pouquinho mais sobre o Novo Testamento e o Vem Segue-me, o programa aqui da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E a gente se vê então no próximo vídeo, na aula 3 dessa semana, beleza? Um grande abração para você e até amanhã.